A história dele e de sua família se confunde um pouco com a própria história do município de Nova Iguaçu. E, como um bom descendente, ele não poderia deixar de seguir o legado de sua família de origem italiana. Seu avô, Antônio Vaz Teixeira, era citricultor e investidor do maior e mais equipado cinema da Baixada Fluminense, o Cine Iguaçu. Além disso, ele carrega no sangue o amor pelo teatro, que herdou do seu primo Renato Borg, um dos criadores do Teatro Oficina. E assim foi crescendo cheio de arte, correndo entre as cadeiras do cinema. Ele é um grande articulador cultural do nosso município. É ator, produtor e diretor de espetáculos. É com imenso prazer que nós, da trupe investigativa Roto Cênico, abrimos o projeto Interlocuções Cênicas com o multiartista Marcelo Borg. Quando eu saí de Nova Iguaçu, eu tinha 18 anos. E com 18 anos, isso aqui fervia. Os barzinhos, todo mundo curtindo, era festinha americana. E eu fui para o Rio. Eu me lembro que eu ficava em casa, depois da faculdade, depois que eu fazia, o telefone não tocava, eu ficava no apartamento. Muitas vezes eu peguei a minha mala, fui para o ponto do ônibus e falei, eu vou embora, isso aqui está muito dolorido. Mas eu falei, não, volta. Cara, graças a Deus, eu não voltei. Eu voltei para Nova Iguaçu quando eu estava preparado para poder oferecer alguma coisa, sabe? Porque eu acho que a arte é muito séria. As pessoas acham que os artistas, nessa alegria toda que a gente tem, porque o artista tem uma alegria, tem uma esperança, é o que me fascina. Não me deixa, a arte não me deixa cair. Eu acho que eu entrei na arte de uma forma, como eu posso falar, muito direta e muito calma, porque de um lado do Borg eu tinha o Renato, que era um dos fundadores do Teatro Oficina, e da parte do meu pai tinha o Antônio Vaz Teixeira, que era meu avô, um citricultor da cidade de Nova Iguaçu, que na decadência da Laranja, ele criou um dos maiores cinemas da Baixada Fluminense, chamado Cine Iguaçu. Quando me percebi como pessoa, mesmo como criança, eu já estava, sabe, eu corria muito em volta das cadeiras, eu brincava muito no cinema. A gente tinha um galpão no centro de Nova Iguaçu, onde, por causa da ditadura, o meu primo Renato Borg teve que esconder todo o cenário, junto com Zé Celso, nesse galpão. Eu tinha curiosidade, porque ficava tudo fechado com esse cenário. Aí um belo dia eu tive a oportunidade, já estava com uns 12 anos, 13 anos, eu fui até esse galpão e me deparei com aquelas tapadeiras coloridas, sabe? O Rei da Vela tinha um cenário assim, o Morro da Urca, uma coisa muito alegre. E eu comecei a montar, sabe? Levantar aquilo, pedia algum funcionário para me ajudar. E aquilo eu comecei a brincar. Mas eu não tinha noção, sinceramente eu não tinha noção do que eu estava vivenciando naquele momento. Era uma coisa assim, muito dentro de mim, brincar. Eu brincava. E de repente eu sentia uma necessidade muito grande de estar vivenciando a arte, porque eu não tinha nada com isso. A minha onda, eu queria ser dentista, aí depois eu queria ser jornalista, já pintou até a ideia de ser padre. Eu falei, caraca, eu acho que eu tenho que parar na arte mesmo para poder sacudir e falar assim, qual é a sua? E foi no teatro que eu vi qual é a minha. Meu pai, junto com um tio, fundaram o Forró Ferrado. O Forró Ferrado foi uma casa, na década de 80, e muito importante, eu acho, para a cultura na Baixada Fluminense. Pois nessa casa, que cabiam 15 mil pessoas, passaram os artistas de renome
aqui na Baixada Fluminense, como Clementina de Jesus, Tim Maia, Zezé de Camargo e Luciano, Elba Ramalho, Gonzaguinha. E então eu já vivenciava aquilo, sabe? Trabalhava, ajudava a contratar os artistas, então eu já estava meio no mundo artístico já, mas eu estava fazendo jornalismo na faculdade da cidade. Pintou uma oportunidade em 1986 de eu estar estagiando na TV Manchete, a extinta TV Manchete. O Renato ia fazer uma novela chamada Dona Beija, com o Erval Rossano. E, mal eu fiquei lá uma semana que eu estava já estagiando, eu já fui contratado. Eu já estava produzindo a novela, tive que trancar um pouco a faculdade e mergulhei na teledramaturgia. E começamos a produzir, era o início de uma TV produzindo novelas, e foi a primeira emissora a bater o Ibope da Globo. Então isso era uma coisa muito significativa, porque era um monopólio total a Globo na teledramaturgia. Então nós começamos com essa novela, a gente gravava em Santa Cruz, tinha um estúdio em Água Grande, sem ar-condicionado, era tudo na garra mesmo. E dali eu comecei a despertar, falei, não, é isso aqui, nada de jornalismo. E aquilo eu fui entrando total, me dedicando, trabalhava 12 horas, trabalhava 13 horas, às vezes eu dormia na Manchete, porque eu tinha no dia seguinte saída. E como era o início de uma produção, a gente fazia quase que tudo. Ao mesmo tempo eu fazia produção de elenco, ao mesmo tempo eu estava na externa, e eu contratava alguns atores que não dava certo. O cara ia lá, ficava nervoso, fazia besteira. Sabe o que eu fazia? Eu entrava lá e fazia o papel dele. No final eu fiz 10 papéis lá nessa novela, porque era assim, me caracterizava, ia lá, decorava na hora e já estava fazendo a novela. Aí aquilo foi me despertando, o meu ator, que nunca deixou de estar dentro de mim. E eu falei, não, preciso estudar, né? Preciso estudar, essa coisa aqui é muito séria. Enquanto que as pessoas ficam no glamour, eu falei, não, isso aqui é muito sério. Aí fui fazer cal, fui fazer o início da escola Wolf Maia para atores para TV. Aí eu já comecei a buscar, fiz alguns comerciais, Coca-Cola, Brahma, os mais importantes foram pintando na minha vida. Fiz o lançamento do Shell Fórmula Diesel na América Latina, fiz a abertura do Clube Irmão Caminhoneiro, fui galã de fotonovela da Contigo. Era muito engraçado, porque eu fazia aquela fotonovela, nem tinha muita noção, porque eu não acompanhava fotonovela. E depois pegava o Evanil e vinha dormindo até Nova Iguaçu. Até que um dia me acordaram e falaram assim, é você? Eu falei assim. Aí eu vi que aquilo chegava mesmo a um grande público, sabe? E ao grande público até da Baixada Fluminense, que assistia muito isso. Aí eu fui desenvolvendo, fui trabalhando, fazendo cada hora mais, porque eu sempre busquei. Eu sempre fui muito inquieto. E as coisas foram encaminhando, sabe? Naturalmente. João, doutor. Belém, 4.500 quilômetros, hein? Seu pneu tá careca. Ah, mas isso é qualquer coisa, rapaz. Isso é tranquilo. Esse casamento não dura 1 ano. Ai, que isso? Também não é assim. Casamento hoje em dia não dura nada? Não. Tocando desse jeito, só pode ser a sua mãe. Hein? Adivinha o que eu comprei? Não sei, amor. O que é? Vê se assim você adivinha. Oh, então era dono de posto de combustível. Vamos ver se tá na lista da Petrobras. Foi em 1987. Chamava-se Milk Shakespeare, que era uma companhia junto com os atores e amigos que trabalhavam, que fizeram um curso de teatro comigo. Então a gente formou essa companhia, a gente saiu fazendo, foram 2 anos e meio, e eu falei assim, não, agora eu vou partir para outra. Deixei a companhia com eles, fui para outra. Aí criei a
companhia Os Coringas, com o ator Felipe Murray. E como o Felipe fazia tablado, eu comecei a circular pelo tablado e conheci Maria Clara Machado. E nós pedimos, na época estava fazendo o Mistério de Irmã Vap. Eu pirei com aquela peça. Eu falei, eu quero fazer isso. 2 atores fazendo tudo. Aí adaptamos Pluft, da Maria Clara Machado, Pluft o Fantasminha, para 2 atores fazendo tudo. Foi um grande sucesso. Eu acho que foi a primeira vez que a Maria Clara Machado liberou esse texto, porque toda vez que o tablado estava mal financeiramente, ela, botava Pluft o Fantasminha, aquilo segurava o tablado. 3 anos depois, eu falei, vou montar a minha agora. Agora não quero ninguém não, eu vou produzir a minha própria companhia e vou estar atuando também. Vou tomar conta da minha carreira. Já que eu tomo conta de tanta carreira de todo mundo, vou investir na minha. Projeto Cena Móvel de Teatro Infantil. Formação de público. E nisso eu criei um ateliê. Nesse ateliê a gente montava os cenários. Busquei um cenógrafo, um artista plástico chamado Vitor Hugo Calheiro, que veio de Cuba. Ele estava aqui, ele estava sem trabalho e ele estudava, um cara talentosíssimo na faculdade de San Alejandro, e ele começou a produzir. Os cenários eram belíssimos, belíssimos. Contratei um autor, que era Cyrano Rosalém, para poder estar escrevendo as peças. Eu comecei atuando, mas a coisa foi crescendo, tamanho, que eu passei a produzir, porque eu tinha 3 a 4 peças em cartaz ao mesmo tempo. Então era uma loucura total. E eu trouxe essas peças aqui para a cidade de Nova Iguaçu. E foi aí que eu acho que Nova Iguaçu começou a dar uma olhada no Marcelo, que faz. Eu encontrava muito filhos de amigos. E quando eles... O Marcelo Borg está aqui, está fazendo. E aos pouquinhos a coisa já estava se concretizando. Essa montagem do espetáculo Salve Jorge foi realmente, eu acho que eu sou muito grato a essa montagem de São Jorge. Eu tive a oportunidade de trabalhar com vários diretores, Erval Rossano, Daniel Filho, Roberto Talma, Maurício Sherman, sabe? Foram muitos. Eu tive a oportunidade. E quando eu cheguei, eu vi que a coisa era muito caseira. E na época eu ainda estava fazendo uma novela. E eu chegava assim com o meu texto todo pronto e as pessoas ainda estavam, sabe, na euforia, porque é uma peça que resgata. Porque não é brincadeira você fazer um trabalho num altar. É muito sério. A primeira eu fiz junto à direção do Brito, fantástico, sensível, sabe? Os outros atores... Todo mundo muito imbuído, porque a gente foi estimulando todo mundo. A coisa foi tomando um tal porte que no outro ano eu falei, eu quero produzir. Então, na produção eu já arrumei um local de ensaio, eu já coloquei lanche, tudo como tem uma produção, sabe? A peça foi tão lúdica e ela tem um significado muito grande para mim. Minha mãe faz aniversário no dia de São Jorge. Então, a vida inteira eu fui devoto de São Jorge. Quando eu tive a oportunidade de criar esse vínculo, de mostrar, sabe, o encantamento, eu acho que o grande barato da história dessa peça é o encantamento que a comunidade recebe através da arte. Um trabalho que eu tenho muito respeito, que é Natal Encantado. Natal Encantado, enquanto eu estive como diretor de cultura na cidade de Nova Iguaçu, primeiro era um sonho, criar uma companhia de teatro aqui na cidade, porque eu vi na história que não tinha uma companhia oficial na cidade. E a gente fez audições, veio artistas sonhadores de
todos os bairros. Só aquela audição já valia, já estimulava, sabe, as pessoas batalhando pelo seu sonho. Eu lembrava tanto de quando eu saí daqui, eu achei isso tão importante. E a gente começou a produzir coisas aqui no Teatro Silvio Monteiro, e até que eu tinha esse sonho de levar o Natal Encantado. Natal Encantado foi um espetáculo de Natal, onde a gente percorria todos os bairros da cidade de Nova Iguaçu, desde o mais humilde, o central, mas a gente levava a todos. Um espetáculo com a mesma qualidade. Eram 500 pessoas envolvidas nesse projeto. Eu me emocionava a cada dia, porque eu via as pessoas emocionadas, sabe, com aquele espetáculo, no seu bairro, uma valorização. Alguém chega no seu bairro valorizando, isso é que eu acho que é o mais barato. Fora isso, eu sempre fui muito engajado, sempre gostei muito de produzir. E houve essa oportunidade desse convite de estar no Shopping Nova Iguaçu. Para fazer, eu falei assim, olha, eu queria uma certa liberdade para estar produzindo esse palco. Não, eu não sou um contratador de artistas. Eu quero produzir. Então, a gente começou a fazer, buscar, eu comecei a valorização dos artistas na área musical para aquele palco. E o mais legal de tudo isso é que a gente fez uma transformação. Eu sempre falo a gente, porque eu não faço nada sozinho. Eu preciso de pessoas que entrem nesse sonho e a gente batalha junto. Os shoppings, hoje, todo shopping que for construído, hoje ele terá uma praça de alimentação com um palco, como esse palco do Shopping Nova Iguaçu, que é o maior palco de todo o Brasil dentro de um shopping. Eu nunca me depilei. Senhor, agora, os seus documentos. Diz logo, tu andou dando em cima da minha mulherzinha? Você fala Não, de jeito nenhum. O que é isso? Diz uma coisa, rapaz. Andou com essa cara grudada na janela? Queimei um lado só. Nós nos conhecemos. Já tem um tempo, hein? Olha. Se ele souber de alguma coisa, nós descobriremos. Aquele favorzinho, né? É isso aí! Então o senhor confirma que aqui é um chalé de jogo turístico? Você seria o meu principal suspeito na lista. Então vai 250 de garamicina. Mas, e se isso acabou, então Keflin. Se não acabou, chama um padre, um pajé, mas não para. Se eu tivesse a oportunidade de encontrar com o Marcelo, menino, vem devagar, vem devagar, vem devagar, vem devagar, devagarinho, vem devagar, porque eu vou muito, sabe, eu entro demais nas coisas. Eu acho que eu tenho esse problema de vivenciar demais tudo que eu faço. Eu entro de cabeça. Não sei, eu me lembro que quando eu entrei no Cine Iguaçu, ele limpo, sem as cadeiras, já para se transformar no Teatro Iguaçu, eu conversava com meu avô. Eu falava assim, me ajuda, porque isso tudo é muito difícil. E o Cine Iguaçu teve uma importância muito grande. Eu encontrei com o Luiz Severiano Ribeiro e ele me disse o seguinte, a importância do Cine Iguaçu para o cinema nacional foi fundamental, porque a capital gostava muito das produções de Hollywood. Já a Baixada se identificava com a Veracruz, Atlântica, entendeu? Grande Otelo, Oscarito. Então eu vi o quanto é importante a gente estimular a Baixada Fluminense, porque a gente está fazendo direto para nós mesmos. E nada melhor do que um papo reto. E isso eu vejo que é o Marcelo desde pequeno. O Marcelo é papo reto. Valeu a pena abraçar a arte. Nossa, eu não só abracei, eu casei com a arte, eu vivo a arte. E eu sinto falta da juventude hoje em dia
é se profissionalizar ao estudo, sabe? Largar um pouco de, essa liberdade que eu quero. Não, gente, estudem. Através do estudo, você vai ver que tem todo um processo para você chegar onde você quer. Mas você precisa estudar. Não adianta você procurar fama. Se tem uma coisa, eu nunca procurei a fama. Sabe? Por isso que muitas vezes eu caí, eu fui, mas nunca entrei nessa de ser famoso. Eu sempre respeitei a minha arte, procurei estudar, me informar para poder passar alguma coisa. Porque a arte, ela transforma. Isso aí, ela me transformou. Por que não vai transformar você? Então, você que está pensando em entrar para o teatro é muito mais sério do que imagina, porque ele mexe com você, ele mexe com o teu emocional, ele te transforma. E você está preparado para ser transformado? Porque o teatro transforma. Ele me transformou.